Salve pessoal, tudo bem? Está no ar o episódio 188 do podcast da Página 5. Aqui Rodrigo Casarim. Página 5 é também a coluna de livros que edito no portal UOL. Estou no Instagram como página.5, no Blue Sky como Rodrigo Casarim e no Telegram, só procurar pelo grupo Página 5. Também assine a newsletter da Página 5. Basta se cadastrar no página5.substack.com, link na descrição do episódio. E quem quiser contribuir com uma grana para fortalecer o trabalho, pode assinar a versão paga da News. Além de dicas exclusivas, os assinantes podem participar de encontros virtuais e do clube de leitura da página 5. Cidadã de segunda classe de Bush e Mecheta será o livro do nosso papo de novembro. E, para fechar o ano, leremos O Castelo, de Franz Kafka, sobre o qual conversaremos em dezembro. A conversa que vocês ouvirão a seguir foi gravada um dia depois da Academia Sueca anunciar o Nobel de Literatura de 2024 para a sul-coreana Han Kang. Não, não acreditava que o prêmio poderia ir para o argentino César Aira. Torcia para ele, sim, para que um autor deste nosso canto do mundo fosse reconhecido. Mas minha torcida não tem valido grandes coisas já faz um bom tempo. O São Paulo está aí para provar. Com prêmio ou não, a relevância do trabalho de Aira é o que me levou a convidar Carlos Henrique Schirader para um papo. O Carlos é autor de livros como As Fantasias Eletivas, História da Chuva e Aranhas, seu trabalho mais recente. Grande leitor e muito interessado em literatura latino-americana, é um cara que conhece bastante da obra de Aira. Não só isso, como curador de eventos literários, já teve a chance de conviver com um argentino. Ele contará essa história no nosso papo. Falamos também sobre as peculiaridades do trabalho de Aira, autor de Rara Liberdade, dono de uma obra de facetas bastante diversas e vasta. Já são mais de 100 livros publicados. No Brasil, Aira já saiu por diversas editoras. Quem neste ano começou a publicar parte de seus livros é a Fósforo, que já lançou O Vestido Rosa, A Prova, Atos de Caridade e o Congresso de Literatura, e promete colocar no mercado pelo menos mais 12 títulos do argentino. Carlos Henrique Schroeder, muito obrigado pela presença aqui no podcast da Página 5. Carlos, a gente está gravando esse episódio no dia 11 de outubro, um dia depois do Prêmio Nobel ir para Han Kang, uma sul-coreana. Não foi dessa vez que o alvo da nossa conversa levou o Nobel, o César Aira. Uma hora vem esse prêmio? Olha, Rodrigo, tudo bom? Primeiro, obrigado pelo convite aí, é um prazer conversar contigo. Eu acho muito difícil que o César Aira algum dia ganhe o Prêmio Nobel de Literatura. Não impossível, mas difícil, né? Primeiro, ele não tem uma grande penetração mercadológica nos Estados Unidos, nem na Europa, como uma Rankin da vida ou como outros autores. Segundo, ele não tem grandes defensores no sentido político, né, do termo para conseguir isso, né? E eu vi até umas pessoas falando, talvez o Michel Houellebecq ganhe. Não vai, não ganha, não tem como. Se o Philip Roth não ganhou, não é o Michel Houellebecq. E o que acontece é o seguinte, o Aira, ele tem um tipo de literatura, um tipo de produção que hoje em dia quase não existe mais, uma coisa tão livre, uma coisa tão aberta. Se a gente voltar alguns anos atrás, algumas décadas, pô, Samuel Beckett ganhou o Prêmio Nobel de Literatura. Embora, né, não tenha querido receber e tal. Vamos ver quem mais. Vários autores mais transgressores. E ultimamente não são os transgressores que têm ganho principalmente um prêmio como o Prêmio Nobel, que virou quase um prêmio de mercado, né? Então, Quando eu vejo essa. Tem ali a lista de apostas, que a gente nunca sabe muito bem o que leva alguém a colocar dinheiro num nome ou no outro, e isso acaba influenciando nesses autores que circulam como favoritos, né? Mas sempre que eu vejo o Aira ali na lista, me intriga mais o que leva ele a estar sendo apontado como favorito ao Nobel do que a chance dele ganhar ou não. Assim, qual que é o lastro por trás disso? Que realmente não é um escritor com o perfil das pessoas que vem ganhando, né?
Então, é bem estranho ver isso. Realmente me surpreendo de ver o nome dele nessas listas de apostas. E não é de agora, né? Ele foi finalista do National Book Award aí, do International do Booker Prize, né? Ele foi finalista e tal. Mas isso não, a obra dele não tem esse perfil. Primeiro, que é uma literatura tão fisiológica no sentido, tão aberta, tão inflamatória, né? Suas obras não são convencionais. Nenhum livro do César Aira é convencional. Então não dá para entender como ele se insere mercadologicamente num prêmio Nobel de literatura. E assim, talvez as pessoas pensem, ah, mas o próximo argentino, o próximo a ganhar o Nobel vai ser um argentino. Quem tem perfil? Ah, César Aira. O Alan Pauls tem muito mais perfil de prêmio Nobel, com aquela uma narrativa meio neoproustiana, cheia de, né, do que o próprio César Aira, né? Então, eu acho que o Alan Pauls tem muito mais perfil do que o próprio César Aira. Esse, sei lá, a gente teve um Ricardo Pilha, né, que já é falecido, que nunca chegou a ficar ali nas listas de apostas. Eu não sei se não é só especulação também isso, né? E Nobel tem muita política, né? Dá para ver que é muita política. E tem aquela coisa, até tem um livro do Paulo Scott, O Ano que Vivi de Literatura, que fala sobre os prêmios de literatura, né? Como se ganha um prêmio de literatura. E é mais ou menos a mesma coisa, por exclusão, assim, de certa forma, né? Você vai excluindo. Ó, a gente tem esses nomes aqui, não. Esse aqui não dá por causa disso. Esse aqui, pô, agora, pô, chegou a vez da Coreia, chegou a vez disso. Então é uma série de fatores que são, de certa forma, até extraliterários para te dar um prêmio dessa magnitude, né? E eu não vejo o Aira com muitas chances, não. Posso estar delirando e que ótimo, tomara que ganhe pela grana, né? Porque até eu estava lendo uma repercussão, pô, a Rancagua é muito nova para ganhar um prêmio desse, cara. Mas, pô, seria legal para a literatura latino-americana, de forma geral, um prêmio como esse, né? Sempre dá uma arejada nas ideias, causa discussões, faz com que olhares se voltem para muitos campos que diversas vezes as pessoas não estão olhando. Mas, realmente, assim, me parece que tem pessoas que estariam bem na frente dele em termos de favoritismo. Até se a gente expandir para fora da Argentina. Sei lá, eu acho que até olhando assim no Brasil, que colocam direto quando falam de um possível brasileiro a vencer esse prêmio, que é o Milton Ratum, que tem uma penetração forte na França e tal, tem uma obra muito mais coesa do que a do Aira, né? Tem uma obra muito mais, como eu posso dizer, muito mais etiquetável, palpável, digamos assim, do que a do Aira, porque a obra do Aira é indefinível, né? Então é difícil etiquetar a obra do César Aira, sabe? E não é uma coisa de agora. Aham. Mas vamos falar da obra dele em si um pouco mais adiante, justamente porque eu queria entrar nisso daí, de o quanto que, na verdade, parece que são várias obras dentro de uma produção muito grande. Mas para a gente não ficar só atrelado ao Nobel, me conta, Carlos, como que você começou a ser um leitor do Aira? Vamos pegar a sua história com ele primeiro, aí depois a gente volta a mergulhar na obra dele mesmo. Então, na verdade, sim, eu sou um leitor do Aira meio que por acaso, né? Eu trabalhava numa recepção de hotel em Balneário Camboriú, isso há muito tempo atrás, há 2 décadas e meia, talvez. E aí as pessoas esqueciam muitos livros lá, né? Se olvidavam, né? A gente até criou uma ouvidoteca, né? As pessoas esqueciam. Muita porcaria, né? Muita coisa sem sentido, mas eu também esqueciam, tipo Mário Levreiro, é, César Aira, né? Ricardo Pilha, Augusto Monterroso também esqueciam. Então eu fui conhecer por aí, né? E aí eu comecei a ler, e o legal do Aira é que quando você começa a ler o César Aira, você começa a tentar entender a matriz dele, né? De onde que vem as suas admirações, de onde que vem, e você começa a descobrir uma série de outros autores. Daqui a pouco você está no Oswaldo Lamborghini, você está no Copy, você está que ele começa a publicar vários ensaios, né? E aí eu entrei de vez, né, no mundo e no modo César Aira, né? E comecei a ler sem parar, comecei a pesquisar. Quando eu ia à Argentina, eu começava a comprar os livros que tinham, os pequenos ensaios, os livros maiores, né? Pô, hoje em dia o Aira tem mais, a gente vai chamar, os livros dele são as novelitas, né? São livros muito cultos, né? Não vamos chamar de romance no sentido de romance. Então, pô, ele tem mais de 100 novelitas. São mais de 15 livros de ensaio, são 2 peças de teatro. É muita coisa.
é difícil de acompanhar. Eu tento, de vez em quando compro um, compro outro. Quando eu vou para a Argentina, eu compro outra coisa, né? E aí eu comecei a entrar de cabeça no mundo, e no modo Aira, né? E hoje em dia o Aira tem uma série de defensores aqui no Brasil, e uma lista grande. Por exemplo, assim, vamos ficar em termos de pesquisadores, professores universitários que lidam e divulgam, até Paloma Vidal, o Cal Érico, o Joca Wolff, a Ieda Magri, o Victor da Rosa tem escrito artigos, o Kelvin Falcão Klein, o Antônio Marcos Pereira. Escritores, a gente tem que são defensores que difundem a obra, tem o Joca Terron, o Carlito Azevedo, o Bressani, o Aníbal Cristobo, que morou no Brasil, mas não mora mais aqui, e vários jornalistas aí, que, né, tipo o Schneider Carpegiani, que quando tinha algum espaço lá no Suplemento Pernambuco, sempre colocava uma pauta aira, né? Dentro, o Marechal. Então tem uma série de defensores aqui do Aira no Brasil, e ele merece, sabe? Porque ele é um autor, não só pela constância, mas pelo trato próprio que ele tem com o próprio mercado editorial também, a forma que ele age. Então, ele pulveriza a sua obra de uma maneira muito interessante por editoras nem pequenas, mas editoras microscópicas, né? E tem livro que é tiragem de 50, 40 exemplares, né? E aí ele pulveriza a obra dele, mas hoje ele está em grandes editoras também. Se a gente observar na Argentina, ele já tem uma coleção, o César Aira, né, de editoras grandes, na Europa também, mas mesmo assim ele continua a propagar, a incendiar com suas publicações nas pequenas editoras, e sempre com uma defesa muito interessante dessa bibliodiversidade, desse microcosmos da literatura, né? Então, o Aira está num lugar muito muito diferente, né, dentro desse panorama. Ainda mais hoje que tudo é meio pasteurizado, tudo é meio. Todo mundo só pensa no objetivo, não, estão escrevendo isso, eu quero publicar e lançar para uma grande editora para poder ter visibilidade para isso, para aquilo, para aquilo, para aquilo. Qual é o tema do momento? Ah, qual é isso? Qual é aquilo? Qual é a pauta? Qual é o meu lugar de fala nisso, aquilo, aquilo? E o Aira está em outro lugar, né? Ele está em outra, desde sempre esteve em outro lugar. Até o Demian Tabarowski, depois eu vou falar disso. Mas assim, o Aira é meio que a literatura pela literatura, não um plano de negócios envolvendo o livro, né? Ele é um cara que tá em outro lugar, né? Assim, primeiro porque ele é um tradutor, né? Então ele entende o lugar da literatura. E não é só um tradutor de livros cabeçudos. Ele até tem uma entrevista, ele fala, eu prefiro traduzir os best-sellers, que o preço é o mesmo para traduzir, e assim pelo menos eu me divirto e não me estresso, né? Eu vi essa entrevista dele e eu achei, assim, é um pensamento muito, muito inteligente, né? Tipo, não é a minha obra isso daqui, não é aqui que eu estou me dedicando exatamente a fazer a literatura. Então é melhor que eu desgaste menos meu cérebro, seja mais rápido, encha meu bolso e tenha mais diversão do que ter que ficar reinventando a linguagem, inclusive na tradução, né? Mas conforme você foi entrando nesse mundo do Aira, a partir desse livro que você encontra na recepção do hotel, eu adorei o termo de biblioteca dos ouvidados, alguma coisa assim, Uhum. ouvidoteca, ouvidoteca. Ouvidoteca. O que foi te fascinando no mundo dele? Quais foram os elementos que foram fazendo com que você passasse desse primeiro livro e fosse indo a outros, a dezenas, dezenas provavelmente, não sei se você já chegou na centena, mas... Então, eu acho que o que mais me fascina no mundo e no modo Aira, vamos falar em modo Aira, né? O que é o modo Aira? É esse descompromisso com o racionalismo que ele promove em grande parte E não é um descompromisso pueril, é um descompromisso no sentido de dar vazão à fabulação. Então, para ele é super normal você começar, as narrativas dele, grande parte começam de uma maneira. é, Racional, naturalista. Vamos pegar um livro aqui, tipo As Noites de Flores. São o pessoal mais, os senhores de idade no bairro de Flores, que é um bairro que ele morava e tal, e entregam pizza, e daqui a pouco você vê que eles são travestis que se metem em túneis borgianos e vira uma coisa absurda. Ou vamos pegar no próprio Congresso de Literatura, que tentam clonar um escritor, o Carlos Fuentes, desvelam um mistério. Então, é esse poder de fabulação e de não ser um servilista, de não ser servil à narrativa mais convencional, digamos assim, é isso que me fascina. Então, toda vez que eu vou ler César Aira, eu fico esperando o golpe. E ele sempre me dá um golpe. Ele sempre me. Pô, quer ver como ele vai inventar isso agora? Não, e não é isso, é outra coisa. Alguém que se transforma na Costureira e o Vento.
sai voando para lá e para cá, por exemplo. Como eu me tornei monja, vai comprar um sorvete, tem um assassinato. Então, esse poder de fabulação e esse completo desvio do mais óbvio é o que me fascina, né? Então, sempre quando eu vou ler César Aira, ele me incomoda. E eu gosto desse incômodo que ele dá, porque a gente é acostumado a ler aquela narrativa, ou aquela profundeza psicológica, ou aquele rigor estético, ou é isso, ou aquilo. E o César Aira tá aí para incendiar tudo isso e para te provocar mesmo, sabe? E você vê, ele agrada o pessoal da academia, ele tem o seu séquito, o pessoal da literatura, ele tem, o pessoal do jornalismo, ele tem. Então ele consegue, mas tem gente que odeia ele, tem gente que não suporta essa liberdade excessiva e alguns chamam de desvario ou esse descompromisso. Teve gente que, críticos, esse descompromisso com o leitor, né? Então tem umas. Muitas vezes a gente está lendo Aira e em textos muito curtos, em novelinhas, é, a gente tem a sensação de caramba, como eu vim parar aqui, né? Como isso aconteceu? Mas estava tudo, estava caminhando de uma forma e aí do nada, sei lá, a violência rompe a narrativa e o cara tá afogando o sorveteiro no pote de sorvete de morango. De É, morango, né? ou então, que nem ali na prova, tudo vira um grande caos dentro de um supermercado. Você fala, caramba, mas Aquela ato final ali da prova, esse é isso, né? Começa de uma sair maneira gratuita. desse ponto A para chegar nesse ponto B, qual, qual é a chave que vira aqui, né? Isso é muito intrigante na literatura dele. É mais ou menos isso. Tem uma fala dele, né? Que ele diz: não, a gente só tem duas formas de pensar a literatura. Ele é muito simplista nisso. Ele fala assim: ou você sabe exatamente onde vai chegar, né? Onde você quer chegar, quando você começa a escrever uma narrativa, eu vou para lá, para cá, ou você se entrega diretamente às bifurcações. E ele faz isso, né? Ele se entrega a todas essas bifurcações imagéticas. Ele vai se entregando a tudo. Por exemplo, Congresso de Literatura é muito louco também, se a gente for pensar o livro. Por isso que é magistral esse esmero aí da Fósforo e de juntar todas essas pessoas que estão para fazer essa coleção Cesarária e começar com esses títulos que não haviam saído no Brasil ainda, né? Então, é louvável isso. Minha nossa, pensar que o Aira nasceu. Hã? Oi? Perdão. Só ia apontar uma coisa, você falou dessa coleção da Fósforo e você tinha falado do Como Me Tornei Monja. O Como Me Tornei Monja saiu aqui no Brasil em Como Me Tornei Freira. Saiu pela Rocco naquela coleção Outra Língua, organizada pelo Joca Rainers Terron. E sobre isso eu pesquei até uma aspas do Aira de uma reportagem que saiu recentemente no Globo, de uma entrevista que ele deu para o Juan Souza. É como se a atualidade fosse o único tema da ficção. A literatura está muito preguiçosa, pouco imaginativa. Tudo é autoficção. Está tudo meio plano. Acho que é a influência do realismo americano. Tem bastante a ver com isso aí que a gente vem falando da obra dele, né? Você vê a literatura dessa forma hoje também? Você acha que o Aira, de repente, pode receber a atenção que talvez ele não tenha recebido nos outros momentos, porque talvez os leitores estejam começando a se enfadar dessa autoficção, ou os leitores estão bem acomodados nessa autoficção e beleza? Não, eu acho que até não vejo muito como um comodismo. Eu até, pô, se a gente vai pensar, tem autores que são geniais, tipo o Emmanuel Carrera, é um cara que é genial, fazendo uma espécie de autoficção, né? E o Edouard Louis é divertido também, eu acho até melhor do que ele, o Didier Eribon lá, que é um cara que ele se inspira também. São pessoas que falam de suas rotinas, de suas vidas, mas também com um olhar para o entorno, mas pegando uma bagagem sociológica, ou filosófica, ou literária, e trazendo para si. Então eu não vejo isso como um problema, porque isso sempre existiu, né? Sempre teve gente escrevendo sobre si mesmo de outra forma, e isso. Então eu não vejo como um problema. Mas o fato é que teve uns 10 anos que era praticamente isso, né? Que se estava publicando. E o Aira tem essa coisa, né? Ele defende, se a gente pegar grande parte das narrativas dele, são narrativas ali em terceira pessoa e com tons bem fantasiosos e escritos em outras épocas, em outros lugares, em outros. A gente vai pegar esse livrinho aqui que eu gosto muito também, que é um acontecimento na vida do pintor viajante, que é um livro muito bonitinho. Esses livrinhos, pena que a Nova Fronteira só publicou.
dois livros dele aqui, né? Ó, esse aqui é autografado aqui, né? Então, o Rugendas. Então, isso é uma pena, né? Se a gente for pensar no Iron, o Iron é um cara de 49, um cara que está com 75 anos, né? E vem de um lugar que é um lugar praticamente bem inóspito. Eu fui lá na cidade dele, né? Que fica ali na província de Buenos Aires, só que é quase lá na divisa lá com La Pampa. É longe. Então eu fui lá na cidadezinha, a cidadezinha aí tem, sei lá, hoje uns 30 mil habitantes, não tem nada de muito. É como as cidades pequenas brasileiras. Hoje, fazendo um paralelo, para quem assistiu o Cidadão Ilustre, é um pouco maior que aquela cidade. É maior que a cidade do Cidadão Ilustre, mas seria praticamente a mesma coisa, né? Ah, Do só Cidadão deixa eu fazer um Ilustre. parênteses. E quem não assistiu o Cidadão Ilustre, procure para assistir, porque é um filme excelente. Não, é excelente e divertidíssimo, né? Então, e o Aira mora lá nessa cidadezinha, lá, do Coronel. E tem uma coisa airiana aí, como a coisa desanda, né? E ele tem lá, ele era muito amigo do Arturo Carreira, que é um poeta, tem livros já traduzidos aqui no Brasil, e eles tinham uma revista, El Cielo, né, uma revista de literatura, inclusive dá para baixar, se vocês colocarem no Google aí, El Cielo, Aira, porque tem um banco de revistas argentinas de literatura, vocês conseguem ler a revista, que é muito interessante, né? Então, o Aira sempre esse foi desse lugar, né? Esse lugar de olhar para os surrealistas, de olhar para outros lugares, mesmo adorando ler os clássicos, né? Quando eu fiquei com ele, passei uma semana aqui, eu jantava e almoçava com ele todos os dias. Aqui em Jaraguá do Sul, ele veio convidado para um evento de literatura e ele me falou, eu estou lendo cada vez mais os clássicos e relendo, na verdade, os clássicos e os livros dos anos 30, anos 40, romance policial e tal, mas estava enfiado em Shakespeare, em Proust, em Beckett. Então é alguém que flerta muito bem com a tradição, mas com o pop também. A literatura dele é isso, nessa voltagem, né, daquilo que as pessoas consideram alta literatura, mas com pé no pop também, né? E fala um pouco mais sobre como foi esses 7 dias que vocês passaram juntos. Deve ser uma experiência interessante, que assim, até no texto que você escreveu sobre isso para o Cândido, você fala que todo dia você encontrava com ele para almoçar e todo dia você saía com ele para jantar. Quando a gente admira um escritor e tem acesso à obra dele, às vezes a gente vai criando uma certa imagem daquele escritor que quase nunca corresponde ao que é o homem real, né? Existe uma diferença entre o que é Sim, o escritor de verdade, aquela pessoa de verdade, e uma certa figura mitológica que a gente, como leitor, cria sobre ela. Se puder falar um pouco sobre como foi que você percebia o Aire, como claro. você passou a percebê-lo por meio daqueles 7 dias. Então, primeiro ele é bem reservado, assim, né? Tipo, vai dar uma risada, até meio bota a mão na boca. Na época, não sei se ele fuma ainda, fumava, era um bom fumante, aqueles fumantes inveterados, era um grande fumante. Na época, eu acho que eu também fumava ainda. E a- esses 7 dias, todos os dias, a gente almoçava e jantava, tentava levá-lo em algum lugar diferente. E ele é muito sincero e muito aberto, assim, né, para falar sobre tudo. Se eu levava ele num lugar que ele não gostava, ele não tripudiava em dizer, não, isso aí é mais ou menos. A comida. Deixa eu te fazer uma outra pergunta relacionada a isso, depois você continua. Mas às vezes eu vejo esses relatos e eu fico pensando nas atribuições de um curador. Você estava fazendo a curadoria ali do Festival de Araguá do Sul, né? Da Feira do Livro de Araguá do Sul. Ah, O Aira era um cara agradável de se estar junto, a ponto de você sair 7 dias com a mesma pessoa para almoçar e jantar? Porque se o autor é um era. porre, vira um porre pro curador também, né? Com o maior prazer. Não, ele era agradável e a gente misturava com a galera que vinha. Então, tipo assim, mesmo talvez as pessoas não soubessem, tipo, tava a Fernanda Takai um dia, tava o William Bremer no outro dia, e a gente ia misturando todo mundo. Não sei se o Daniel Munduruku também estava num dia. Então, algumas pessoas conheciam o trabalho dele, outras não. A gente botava todo mundo na mesma mesa em alguns momentos, mas geralmente eu almoçava e jantava com ele sozinho até. Porque as pessoas vinham e voltavam e ele ficou durante os 7 dias, né? E à noite a gente sempre tomava o Chardonnay, que na época, não sei se hoje ainda, era o vinho que ele apreciava. E ele sempre fazia brincadeiras, que até queria, se pudesse escrever um romance ou uma novela, The Last Chardonnay, sobre as pessoas que só bebem isso e são sequestradas, ou um escritor que é sequestrado,
ou algo assim nesse sentido, né? Mas ele é muito agradável, muito simpático, muito educado, sabe? E não é sempre assim, tem escritores que são muito desagradáveis. Eu trabalho há muito tempo com, sei lá, Quer 20 citar, anos quer fazendo citar curadoria de nomes? eventos. Não, eu não posso citar nomes que eu não quero ser processado, né? Escritores nacionais e internacionais. Eu já pude trabalhar com. Tem escritores que são chatos, tem escritores que são maledicentes demais, né? Faz parte isso do negócio. A gente não deve esperar, por isso a gente tem que valorizar sempre a obra. Entender, botar sempre no peso a obra, esquecer o lado pessoal. Mas apesar disso, a gente sempre tenta ter isso como um norte de separar a obra da pessoa e de valorizar principalmente a obra. Mas, eventualmente, o contato que a gente tem com os escritores e até com as Ah, ideias dos marca, né? escritores, esses contatos acabam influenciando a maneira que a gente vai enxergar essa obra. Esses dias que você passou com a área, esse contato mais próximo que você teve com ele, fez com que você entendesse melhor que você já conhecia do Aira e te iluminou o caminho que você conseguiu trilhando de alguma forma depois? Você acha que você se tornou um leitor do Aira diferente pelo contato com o Aira? Não, ele é exatamente o tom que ele tem. Ele é exatamente como é o tom bem-humorado das entrevistas, né? Ele tem mesmo esse tom. Ele é uma persona que é muito, me parece muito transparente em tudo. Então, aquilo que é aquela persona que aparece nas entrevistas, aqueles xistes que ele tem, ele é assim no trato cotidiano também, sabe? Uma fala tranquila, uma fala mansa, um bom raciocínio, muito raciocínio. Por exemplo, ele não tem. Eu sou um cara muito disperso, eu começo a falar de uma coisa, daqui a pouco já estou conectando com outra. Ele consegue manter o seu raciocínio de uma forma é, bem estruturada, né? E não mudou em nada a visão que eu tinha dele, né? Por outro lado, até iluminou alguns caminhos, sabe, Rodrigo? Porque assim, eu vejo que ele é muito dedicado, de verdade. A Perry Smith fala da questão da devoção, né? Tem até um livro com esse nome. Ele é alguém que é realmente devotado à literatura e às suas figuras mitológicas, né? Da literatura, aos grandes autores. Então, isso dá um orgulho e ver que de ter pessoas assim ainda, né? Que colocam a literatura numa esfera superior dentro da sua própria vida, né? Dá para ver que ele bota a literatura, talvez, ao menos ele falando sobre o filho, que é quadrinista, a esposa dele na época estava doente até, dá para ver que a literatura era um espaço sagrado para ele, sabe? E sendo como tradutor, mas sobretudo como leitor, ele falou muito sobre ele leitor, Aira leitor, né? O quanto ele valoriza o espaço do leitor, né? Porque mesmo nós, escritores, jornalistas, né? O espaço do leitor é o que nos move também, né? Imagina, se perguntasse para mim, você prefere ficar sem escrever ou sem ler? Sem dúvida que eu prefiro ficar sem escrever para continuar lendo, né? Se eu tivesse que escolher uma das duas, né? Eventualmente, até gostaria de poder ficar sem escrever só para continuar lendo, né? Não ficar sem Com escrever para certeza. sempre, mas Ainda com ainda mais, né? Com ainda mais verde. E o Aira, só que o Aira, durante muito tempo, agora ele está furando essa bolha. Eu peço desculpas, tem uns barulhos, a gente está com uma reforma. Você não está tá dando, escutando aí, não, Rodrigo? não tá vazando, não tá vazando. Não está Tá vazando? tranquilo. É gente furando, a gente batendo. Mas enfim, o Aira, ele foi, durante alguns anos, ele era tido como o grande segredo da literatura argentina, o segredo mais bem guardado. Já não é mais um segredo, as últimas décadas provaram isso, né? Está sendo bem editado em vários lugares do mundo. A Perry Smith fala dele. O Bolanho, cara, o Roberto Bolanho tem um livro. Esse livro aqui, ó. Eu sei que as pessoas não vão poder ler, mas eu estou com ele aqui na mão, não vão poder ver. É o Entre Parênteses, do Roberto Bolanho. É um livro que reúne os artigos, alguns ensaios, alguns discursos e grande parte da produção jornalística do Roberto Bolanho. E aí, o César Aire é simplesmente citado 9 vezes no Entre Parênteses. O nome dele aparece 9 vezes. Só aparecem mais do que o César Aire o Borges, o Bill Casares, o Nicanor Parra, o Kafka e o Mark Twain. O que ajuda a dar uma dimensão do tamanho do Aira, né? Não, e ele assim, ó, tem até uma fala muito legal, né? O Bolanho ele fala que o Aira fazia parte de uma corrente secreta
e que de alguma forma ele era um discípulo do Oswaldo Lamborghini, que era um outro escritor, autor de um baita clássico meio vanguardista, lautadês. E ele diz que o Aira escapa de todas as classificações e é um dos três ou quatro melhores escritores de língua espanhola, não é nem de argentino. E daí fala que tem uma similaridade, ele fala que o Aira tem uma similaridade com o Vila Matas, mas não no sentido da prosa, que a prosa do Vila Matas é outra coisa, todo mundo sabe. Mas no sentido de fabular, de devanear, de ser livre, né? Que o Vila Matas também tem isso, né? Só que o Vila Matas é um escritor bem mais cerebral no sentido de mostrar os caminhos, de mostrar as referências, e o Aira não mostra, ele faz. Isso que é o interessante. Então, o Bolanho sempre foi um grande difusor da obra do Aira, e por tudo aquilo que a gente meio que já comentou aqui, né? Se a gente for pensar no Aira, o que que tem a obra dele? Tem um pouco de componente infantil, poderia dizer, as coisas saem do controle, e aquilo que ele fala nas entrevistas, eu escrevo como se fossem contos de fada. E aí tem um escritor argentino que escreveu um ensaio que já foi traduzido. E transparece que ele se diverte escrevendo o que ele escreve, né? E ele se diverte, de verdade. E eu imagino ele rindo enquanto escreve, Sim, né? Eu imagino ele se divertindo horrores. E geralmente é assim, né? Para quem escreve, quando a gente está escrevendo, as coisas ficam melhor quando a gente está se divertindo mesmo. eu inclusive consigo imaginá-lo, de repente, numa enrascada de qual caminho seguir dentro de um texto, de optar pelo caminho que faz com que ele ria mais. Não, isso aqui talvez seja um pouco mais cerebral, mas esse outro caminho é mais divertido. Eu vou pelo mais divertido. Não, e é bem isso, Rodrigo. E por isso que eu gosto de lê-lo, porque eu nunca sei o que me espera. Eu não sei o que vem. Eu não sei o que está vindo quando eu vou ler. Então, é sempre uma surpresa. E aí tem o Tabarovsky, o Damian Tabarovsky, ele escreve um ensaio chamado Literatura de Esquerda, e não é esquerda no sentido, só no sentido político, tá? É no sentido de tomar um caminho diverso, difuso. E aí o Damian Tabarovsky fala de uma questão importante que é o escritor inoperante. Ele diz que existe, o Damian Tabarovsky, no ensaio, ele fala que existe dois lugares a salvo na literatura. Um é a academia e o outro é o mercado. Então, esses seriam lugares a salvo, onde você se refugia, onde você produz, e se você está num desses dois lugares, você está, de certa maneira, a salvo. E o escritor inoperante, ele não serve nem a um e nem a outro desses lugares, ele busca uma espécie de terceira via, um terceiro caminho, né? E então é isso. Então, esses lugares a salvo, seguro, e hoje em dia está mais ou menos isso, né? Vários escritores elegem uma pauta de acordo com uma demanda, pô, preciso escrever sobre isso, sobre aquilo. E o Aira sempre esteve num outro lugar, né? E isso que é interessante. Tem uma frase do Aira que é assim, ó: o mistério de um autor é sua garantia de pertencer à essência interna da literatura. Tá? E por isso tudo é misterioso, porque a essência interna da literatura ela não possui um exterior, é algo só interior, sabe? Então, esse que é o interessante, né? Então, o Aira é um escritor inoperante, embora hoje ele esteja inserido mercadologicamente, mas isso não é culpa dele, ele não procurou isso, entendeu? Isso é uma consequência, não é a causa, né? É uma consequência, ele continua publicando pelas editoras microscópicas, ele continua fazendo isso, continua fazendo aquilo, fazendo seus livros inflamados, né, e inflamatórios, né, e isso que é o bonito do Aira. Ele continua fiel às suas próprias obsessões e continua fiel ao seu propósito aí de bibliodiversidade. E eu acho que um prêmio Nobel faria muito bem ao bolso dele, mas não sei se faria bem à escrita dele, porque dele se veria num outro lugar. Agora, pô, agora eu sou um cara canonizado ao extremo, e nisso é isso que fala o Congresso de Literatura, que é o livrinho que saiu aqui, né, a novelita, fala sobre isso, né, de famas que precedem a própria escritura, né, É, mas ao mesmo tempo causaria meio que um tilt na recepção da literatura de hoje, né? com certeza. Muita gente que hoje trabalha na recepção da literatura ia ter que procurar por novas chaves para se compreender um texto literário. Fazer uma nova chave de leitura, né? Porque assim, a Han Kang pode ser surpreendente, mas não é tão surpreendente. É ok, né? É ok. Por exemplo, as narrativas dela
tem um pouco de experimentação, sim, claro, mas ela ainda é uma autora que pode se inserir em qualquer nação comercialmente, e os livros dela, as chaves de leitura não são tão abertas como os livros do César Aira, que você tem que se entregar, né? É, de verdade, né? Entrar no jogo, né? A literatura como jogo, né? Cara, você falou de uma coisa que eu gosto de pensar, que é assim, da leitura, né? A leitura que está na base de tudo. Você compartilha disso, o Aira compartilha disso, e eu sou um cara que, assim, tudo que eu faço deriva da leitura. A leitura é a bendição ou a maldição inicial. Tudo parte daí. E lendo seu texto no Cândido, tem uma frase sua que também que eu destaquei assim que também chamou bastante atenção, na qual você escreve: ele me ensinou a ler e a escrever melhor e, sobretudo, a entender que a literatura é um jogo. Dizem que as religiões ensinam as pessoas a lerem suas vidas. É possível. Então, minha religião chama-se literatura. Isso também me pega muito porque eu sou um cara ateu e eu sou um cara que desconfia muito de nacionalidades, de se reduzir a brasileiros, reduzir a argentinos, reduzir a uma coisa ou a outra. E lendo inclusive o Mohamed Abdul-Gassar, A Mais Recôndita Memória dos Homens, que é um baita livro, Esse livro é ótimo. Esse livro é ótimo. em certo momento ele fala da literatura como pátria, de se achar no mundo por meio da literatura e achar os seus compatriotas entre outros leitores. E tem muito a ver com essa ideia da literatura como religião também, caminhos diferentes, mas que levam a essa ideia de se irmanar entre leitores. Você pode falar um pouco mais sobre como isso se encaixa na sua vida e, eventualmente, do papel que o Aira teve na descoberta dessa fé? Claro, claro. Eu sofro do mal de Montano, né? O que é o mal de Montano? Até o Henrique Villa-Matas tem um livro sobre isso, né? Aquele que é obcecado por tudo aquilo que é literário. Então, a minha vida, toda a minha vida passa pela literatura, né? As coisas, as minhas referências, tudo que eu leio, eu não consigo ter uma. Eu sou um cara que não sabe dirigir, eu entendo pouco, eu não sei dirigir, entendo pouco de mecânica, entendo pouco de finanças, entendo pouco de nada. E sou um cara absolutamente chato, eu só sei conversar sobre livros. Tá? Então as pessoas não têm prazer em conversar, ou é conversar sobre literatura ou é sobre nada, porque eu só sei falar sobre isso. Eu não tenho, eu entendo muito mal de esporte, sou vascaíno, então já dá para ver que eu entendo mal de esporte, né? Eu entendo pouco de esportes, eu entendo pouco até de política, a gente sempre se ilude para lá e para cá, né? E a literatura ela está no centro da minha vida. Tanto que se eu te mostrar a minha mesa da cozinha, ela é tomada por livros, a bancada da cozinha, tudo é absolutamente tomado por livros dentro da minha casa. Né? Eu vou no banheiro, tem pilhas de livros, do lado da minha cama é pilhas de livros, a minha sala, porque é o lugar onde eu me encaixo, é o meu quebra-cabeça, é esse. Então, a minha vida, então, eu estou comendo ali, estou mastigando um pedaço de carne, eu tenho uma lombada de livro, várias lombadas de livros à minha frente, e eu pego aquela lombada, abro um livro no meio e é isso. Né? Então, eu sou absolutamente atravessado por tudo aquilo que é literário. E o meu prazer, o meu hobby é ler, o meu trabalho é ler, e escrever também, então tudo passa por isso, tudo passa pela palavra, pelo livro e pela leitura. Então eu não vejo outro sentido para a minha vida. Tem pessoas que têm outros sentidos, vivem pelo futebol, vivem pela música, vivem por isso, mas eu sou alguém que vive disso, para isso e com isso. Tá? Se eu não estou lendo um livro, eu não tô contente, eu não estou feliz, eu não estou, né? E às vezes eu atravesso as leituras, várias leituras diferentes, muito interessante, né, esse formato. Então, e para mim, a leitura é um caminho, né? Assim como no Aira. Se você observar a literatura do Aira, é isso. Embora os seus livros não sejam tão cheios de referências de literaturas literárias como os livros do Vila Matas, a gente percebe que ele
é e continua um grande leitor, e isso transparece de outra forma nos livros dele. E no Instagram, quando você recebeu os livrinhos que saíram agora pela Fósforo, você postou uma foto falando que o Aira é o tipo de autor que ou você ama ou você odeia. É, porque amar a gente já falou bastante, mas por que odiá-lo? Me parece que é meio que na mesma chave, né? Se tudo que a gente falou que era pra amar o Aira, você não gostar, você vai odiá-lo, mas tem mais motivos para odiar o Aira? Não, tem alguns colegas que não gostam eu tenho colegas que não gostam do Bolanho. Dizem, o que ele escreve não, né? E tem alguns colegas que não gostam do Aira, porque é fácil. Tem gente que fala assim, não, é fácil você escrever, começa a escrever algo e daqui a pouco faz outra coisa e vai mudando o texto da moda que quiser. Eu também faço assim, eu posso finalizar um romance. É mais fácil finalizar um romance assim, é mais fácil finalizar um conto assim, mas não é isso, né? A questão do Aira, ele tem um projeto de escrita diferente. É um processo, né? Um projeto e um processo de escritura. Ele tem um lugar na escritura, né? É diferente. E ele entende esse lugar. Aí é diferente. Uma coisa é você não entender porra nenhuma, né? O perdão pelo palavrão, você não entender nada de nada e achar que tá fazendo algo. Outra é você entender o seu lugar na literatura, qual é o seu ponto dentro da tradição literária, isso o Aira faz muito bem, e trilhar o seu próprio caminho e fazer as suas próprias escolhas. E nisso o Aira faz muito bem, não só nos seus ensaios, como na sua ficção. E por isso que é muito importante esses 4 livrinhos que saíram agora, porque eles são 4 livros que, dentro da própria literatura do Aira, são pontinhos fora da curva também. O Congresso de Literatura é um pouco mais famoso, mas se a gente pegar o Atos de Caridade, nem tanto. O Aprova, também nem tanto. Então, é legal ver isso, que a porta de entrada para o mundo Aira tem vários caminhos, né? E a porta de entrada para o mundo Bolanho já não tem tantos, né? Tantos caminhos mais fáceis. Vai começar o quê? Vai começar por Estrela Distante, e aí depois você pode, não vai ainda para o 266, quem sabe Noturno do Chile, depois você vai para o 266, depois você vai para lá, né? E no Aira, vamos começar por onde? Vamos começar como Mifito Freira, será? Não, não, começa por ali, começa por lá. Então tem várias portas de entrada, isso que é o mais interessante. Não só por ser uma obra caudalosa no sentido de ter vários títulos, mas de ser diversa dentro de sua própria diversidade, né? E me recomenda aí umas duas ou três portas de entrada que você acha que pode ser interessante para quem está ouvindo o papo e nunca leu nada do Aira. Pode ser interessante para o Aira. Eu gosto muito uma porta de entrada que eu acho que pode ser interessante é você começar por um acontecimento na vida do pintor viajante, que é uma obra que é muito interessante, muito bonita, tá? E tem uma forma como eu posso dizer, uma forma de narrativa um pouco mais convencional, tá? Um pouco mais até realista, e depois você pode ir para um ato de caridade, e aí vai seguindo. A outra é você ir realmente pelo Como Me Fiz Freira, tá? E depois já emendar As Noites de Flores e aí ir embora, né? E ele tem uma série de outros livros, A Guerra das Academias, dos Ginásios, né? Que também são filmes, A Abelha, né? Também é legal você começar por aí. Então, ele tem muitas portas de entrada, né? Mas a gente ficar nessas 3 aí, eu acho que são legais. Você começar por um acontecimento na vida do pintor viajante é muito legal, porque é um Aira diferente dentro do universo Aira. E olha que legal aqui, ó. Eu peguei um autógrafo no dia 7/7/2007. Olha como começa aqui, ó. Houve poucos pintores viajantes realmente bons no Ocidente. O melhor deles, do qual tenho informações e farta documentação, foi o grande Rugendas, que esteve 2 vezes na Argentina. E ele vai falando sobre um acontecimento na vida desse pintor viajante, que na verdade foi uma queda de um raio, ele quase quase morre. Ele fala do ponto de vista dele da pintura. É muito legal esse livro. É um livro bem diferente do universo Aire. E como que você faz para se localizar dentro da obra do Aira? Que a gente pega aqui no Brasil, a gente falou das pequenas editoras pelas quais ele publica na Argentina, né? Pequenas e grandes editoras e minúsculas editoras. Mas mesmo aqui no Brasil tem obra pela Rocco, tem obra pela Nova Fronteira, tem obra agora saindo pela Fósforo, que já publicou 4 livros e promete publicar mais 12 pelo menos. Não é fácil para quem quiser conhecer tudo que o Aira fez, mapear tudo que o Aira fez, né? Não sei nem se ele tem isso. Então, e isso que é o legal, né? Sempre um modo tatear, né? Assim como você tateia para encontrar
a se encontrar dentro dos livros dele, você tem que ir tateando, porque os livros dele são muito diferentes um do outro. A cada publicação ele dá um outro passo, aborda uma outra temática, ou volta num outro lugar. Então, eu acho que o mais legal é você se perder no Aira, sabe? E não. Primeiro, você não consegue acompanhar a produção dele, né? Principalmente tudo que sai na Argentina, ou que sai no Chile, ou no Brasil até você consegue, né? Saiu alguma coisa ali pela Arte e Letra, saiu até pela Micronotas, que é uma editora aqui de Santa Catarina, editada pela Caterine Funk, saiu Dante Reina, também é bem legal. Então ele vai publicando, os livros dele vão saindo de uma maneira, quando você menos espera, sai um novo livro do Aira. E o que está saindo nas grandes editoras, na Argentina, na Espanha e no Brasil, são livros que já têm alguma trajetória, livros que já têm uma década, outra, que já tem até alguma outra fortuna crítica. E as editoras pequenas continuam sendo a ponta de lança, continuam lançando, espocando os livros do Aira aí por todos os lados. Seja na Argentina, seja no Chile, isso é muito legal, é muito particular da obra dele, né? E eu lembro quando teve aquela polêmica do Pablo, né? Do Pablo Cachachan e do Borges, lembra que teve aquela polêmica, né? E ele foi um cara que ficou muito atento a isso, e foi um grande defensor, inclusive, do Pablo, né? Pessoalmente, indo nas conversas, mesmo ele não sendo tão social, não indo tanto a lugar, nesse momento ele se mostrou uma verve política, mas um político da literatura, e esteve presente em vários momentos. Carlos, para a gente fechar o nosso papo, me indica um livro. Só não vale o livro do César Aira, a gente já falou bastante dele. Um livro do César Aira? Se quiser até indicar livro seu. Não, não, não. Não vale livro do César Aira, porque a gente já falou bastante dele. Me indica um outro livro, qualquer livro que você queira indicar, pode até ser livro seu. Não vou indicar livro meu. Eu estou lendo agora, que é um livro que nem de um autor completamente diverso do César Aira, que é do Martin Amis, que é Os Bastidores, que é uma espécie de testamento literário dele, é um catatauzão, assim, grande, que mistura ensaio, ficção e autoficção, né? E está sendo muito interessante, assim, porque o livro ele é todo entrecortado e ele é todo cheio de nuances diferentes, assim, né? E o Martin Amis é um cara que eu tenho acompanhado há muito tempo, assim, desde os livros que saíram lá no começo, La Grana, que era um livro, A Informação, que é um livro sobre escritura, sobre mercado literário. Esse é um livro muito legal. E saiu recentemente uma adaptação cinematográfica de um livro dele, né, que é aquele da Segunda Guerra, me fugiu a Zona de Interesse, né, que é um livro sobre o oficial nazista. Mas esses bastidores é uma espécie de testamento literário dele. Então, tô indicando. É um livro que foi lançado agora, recentemente, no Brasil, com um pouco alarde, com um pouco burburinho, como sempre, as boas coisas, né? Geralmente são assim. Como o livro A Mais Recôndita, o livro desse autor que esteve na Flip, também, quando saiu, ficou em silêncio e, de repente, os leitores foram descobrindo e divulgando, né? O livro. Mas se eu posso indicar mais um, é esse aqui que eu estava citando, o Entre Parênteses, que são os textos do Bolanho também, os textos não literários do Bolanho, que é uma viagem, assim, você começa a descobrir vários outros autores e vai entrando em outros universos, e quando você vê, você está nesse tabuleiro gigante de xadrez, que é a literatura, e cada vez que você joga, você, ao invés disso, você sempre ganha, né? Sigamos jogando. Sigamos jogando. Carlos Henrique Schroeder, muito obrigado pelo papo. Bom, eu que agradeço, sempre um prazer acompanhar, não só tanto as colunas quanto o podcast. Obrigado. Por hoje é isso aí, pessoal. Indique o podcast para os amigos e inimigos. Um abraço, um beijo, um aperto de mão e até daqui 2 semanas.